boa tarde a todos. Sou a Renata. Estamos agora mais um evento da FT Reinf, mais um evento Responde. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo. Ok. Então vamos dar início. Informo que os microfones permanecerão todos fechados. E caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem estar fazendo aqui no chat, que vamos estar respondendo ao longo da apresentação. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Santos, eu sou da consultoria de segmentos, eu ingressei na companhia agora em 2018, tenho mais de 10 anos de experiência na área administrativa, fiscal e contábil, na parte operacional, dando suporte tanto para a área de compras, recebimento e faturamento da empresa. Sou graduada em gestão financeira pela Universidade Bandeirantes de São Paulo e tenho técnico de administração pelo Centro Paula Souza. Primeiramente, falar as datas dos próximos eventos que estaremos fazendo. Para o mês de dezembro, nós temos o Bloco K, no dia 6/12, às 10 horas da manhã. Temos mais uma rodada para o Reinf no dia 20, também às 10. E caso vocês queiram participar, permaneçam ainda dúvidas referente ao evento, vocês podem estar tirando suas dúvidas no próximo evento. A agenda de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o conceito da FD Reinf, os eventos, os prazos e o faseamento. Também vamos falar sobre a CPRB, o layout e a lógica de transmissão. Vamos também falar um pouquinho sobre a DCTF Web, a forma de envio e os materiais disponíveis no portal da TOTUS para consulta de vocês. Começar inicialmente a falar sobre o conceito. O que é a FD Reinf, né? Para quem ainda não participou dos eventos anteriores, né? A FD Reinf ela vai estar substituindo tanto a GFIP quanto a DIRF, aonde vai demonstrar todas as operações de retenções de tributos federais que não estão relacionados à folha de pagamento, porque nesse caso eles serão informados diretamente no e-social. Então, todas as operações com incidência de retenções federais, como IR, PIS, COFINS, contribuição social e contribuição previdenciária, nos pagamentos entre pessoas jurídicas, deverá ser informado na REINF, tá? Reforçando que a REINF não entra pessoa física, tá? O objetivo dessa obrigação é facilitar a vida do fisco, aonde ele vai levar todos os tributos federais para dentro dessa obrigação e, querendo ou não, facilitar a forma de fiscalizar todos esses tributos, tá? Até o momento, a contribuição previdenciária é a única que está compondo a obrigação acessória. Tanto o IR como a PIS, COFINS e contribuição social, elas ainda estão em desenvolvimento e ainda não está sendo entregue. Outro ponto também que tem que salientar é que os departamentos das empresas, eles devem caminhar juntos para conseguir fazer um melhor, vamos dizer assim, o melhor trabalho em conjunto, né? Tanto o departamento fiscal, financeiro e RH, porque querendo ou não, tanto o e-social como o REINF, elas são complementares. Então, os departamentos da empresa também precisam trabalhar da mesma forma, como um complemento, e assim facilitar o dia a dia de todos, né, na entrega da obrigação. Falar um pouquinho também sobre as normas publicadas referente à FT Reinf, né, que ela foi instituída através da Instrução Normativa 1701 e foi complementada através da Instrução Normativa 1767,
foi somente através da Instrução Normativa 1842, que foi quando entrou um novo grupo, que é o grupo 4, e alterou a data de produção do grupo 2, além de também ter sido publicada várias notas técnicas e notas orientativas informando como deve ser entregue e quais informações devem ser apresentadas nos arquivos. Hoje, a FDRINF está na versão 1.4, em conjunto com todas as tabelas, regras de validação e manuais de orientação e desenvolvimento da REINF. Quem deverá prestar as informações na REINF? Todas as empresas que estão sujeitas à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é a CPRB, todas as empresas também que são obrigadas às retenções de impostos, como IR, PIS, COFINS e contribuição social, sobre pagamentos para pessoa jurídica. Tá? Empresas que prestam e contratam serviços de cessão de mão de obra ou empreitada também precisam informar as informações através do REINF. O produtor rural, pessoa jurídica e a agroindústria, quando sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, também devem informar na FDREINF. As associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional ou que em algum momento recebam valores para promover espetáculos desportivos e as entidades promotoras de eventos das associações esportivas também precisam estar informando na FDREINF. Falar um pouquinho sobre o objetivo. A finalidade da FDRINF é demonstrar todos os valores de retenção do imposto de renda e contribuição social, como INSS, CPRB, PIS e COFINS, de todos os rendimentos pagos ou creditados que não estão relacionados à folha de pagamento, tá? Então, inicialmente precisa ser feita a declaração das operações, né? Fazer a escrituração, que ela é modulada por eventos, onde é contemplada todas as possibilidades, onde as transmissões podem ser feitas em períodos distintos. Então, a escrituração, os eventos eles são independentes, então eles não precisam estar enviando todos de uma vez, tá? Então, após a escrituração, o processo da REINF já considera-se uma confissão de dívida do tributo, e assim, quando você fazer o pagamento da dívida já confessada através da guia de recolhimento da contribuição previdenciária através da DCTF Web. Tá? A escrituração, ela facilita a fiscalização por demonstrar por evento tudo que todos podem ser transmitidos aleatoriamente. Só não pode esquecer, né, da data de entrega da FDREINF, que o prazo é todo dia 15 do mês subsequente, e assim evitar autuações. Esse é o desenho atual, né, do E-Social e do REINF, como eu já comentei anteriormente, tanto o REINF como o E-Social, eles se complementam, né? Então, o E-Social, as informações prestadas, elas também são avaliadas tanto pela Receita Federal, Ministério do Trabalho, Previdência Social, a Caixa e o Fundo de Garantia. Já o REINF, ele é diretamente relacionada à Receita Federal. Então, é a Receita Federal que faz a maior fiscalização em relação à REINF. Após todas essas validações, é feita a consolidação das informações para ser enviada para a DCTF Web e, após isso, ser emitidas guias para pagamento.
Referente aos ambientes das obrigações, tanto o E-Social quanto o REINF, eles preveem uma utilização de ambientes para teste, que seria a produção restrita, que é onde é feito todos os testes, na quais não serão validadas com o sistema externo e não possui nenhum efeito jurídico, tá? E o ambiente de produção, que é onde realmente é transmitida as informações, onde é apurada a informação e possuem efeitos jurídicos, tá? A versão atual hoje é a versão 1.4, que é a que está em produção restrita, né? Falar um pouquinho sobre os eventos, prazos e faseamento. A FDREINF, assim como o E-Social, ela está dividida entre evento inicial, que é o de abertura, né, que são as informações do contribuinte, os eventos de tabela, onde informa processos administrativos, judiciais, os eventos periódicos, porque aí, querendo ou não, é toda a parte de retenção, todos os eventos através do R10, R20, R2050, e os eventos não periódicos, que temos é o R3010, que é o referente às associações esportivas, tá? O arquivo, o formato dele é o XML para poder estar transmitindo para a Receita Federal. Conforme eu já comentei anteriormente, o faseamento do E-Social reflete na entrega da FDREINF, tá? A FDREINF, ela sempre vai seguir os eventos periódicos do E-Social. O contribuinte irá transmitir os eventos de tabela do E-Social, depois os eventos não periódicos e, após o envio dos eventos periódicos do E-Social, são enviados todos os eventos da REINF, para somente depois transmitir a DCTF e gerar a GRF-GTS e, por último, os eventos de SST do E-Social. Para melhor exemplificar esse faseamento das entregas da FDREINF, aqui nós temos as datas, né, que foram separados por grupos, né, os 4 grupos, que é o faturamento maior de 78 milhões, o faturamento menor de 78 milhões, o dos simples nacionais e as instituições sem fins lucrativos, fundações, associações, e o 4 grupo, que são os órgãos públicos, administração pública e indireta. Conforme vocês podem verificar, as empresas do 2º grupo tiveram a entrada em produção postergada. Então, a REINF ela só será transmitida para o 2º grupo a partir de 10 de janeiro de 2019. Tá? A competência de janeiro ela vai ser transmitida até dia 15 de fevereiro de 2019, porque sempre, conforme eu já citei, o vencimento é dia 15 do mês subsequente, tá? O cronograma da REINF sempre vai seguir os eventos periódicos do E-Social. Então, como vocês podem ver aqui, o 2º grupo, janeiro de 2019, o 3º grupo, julho de 2019, e os órgãos públicos que fazem parte do 4º grupo ainda não têm previsão. Então, não tem previsão nem para o E-Social, então automaticamente também não tem uma previsão para o REINF. Somente reforçando a questão dos prazos, né? O E-Social, o envio dele mensal, todo dia 7 do mês subsequente, tá? O vencimento será sempre antecipado para o dia que não for útil. Então, sempre o dia anterior, se por exemplo, dia 7 caiu no sábado, o vencimento é dia 6.
sempre se atentar a isso, tá? A data do E-Social coincide com a data do fundo de garantia e o FD-Reinf também é obrigação mensal com vencimento dia 15 do mês subsequente. Também deverá ser antecipado caso o dia de vencimento não seja útil, cair em feriado ou final de semana, deverá sempre antecipar. Falar um pouquinho agora sobre a CPRB. Devido à publicação da Lei 13.670, agora de 2018, o contribuinte deverá observar se a sua atividade ou tipo de serviço prestado ainda entra na CPRB, se ele ainda consta como desonerado, uma vez que houve as alterações e a nova CPRB tem validade até 2020, até dia 31 de dezembro. Quando for obrigada a transmissão do evento R2060, que é da CPRB, na FD-Reinf, o contribuinte ficará desobrigado à transmissão do bloco P na FD Contribuições, tá? Somente para reforçar, a Receita Federal deve publicar uma nota orientativa para as empresas do segundo grupo, desobrigando a entrega do bloco P e obrigando a entrega do evento R2060, igual aconteceu com as empresas do primeiro grupo. Então, como é somente a partir do ano que vem que vai estar entrando o segundo grupo, bem provável que nos próximos dias, até o final do mês que vem, já seja publicada a nota orientativa com a orientação da entrega do evento R2060 e a desobrigação do bloco P. Falar um pouquinho sobre o layout e a lógica de transmissão. Esses são todos os eventos que compõem a FD-Reinf, né? De abertura, de retenções. A única particularidade que nós temos que comentar aqui é referente ao evento 2070, porque até a última versão ele ainda constava no layout, mas com a nova versão 1.4, o registro R2070 foi descontinuado através da nota orientativa 2 de 2018. Em relação ao registro, ele está sendo redesenhado para um novo formato, onde o fisco, em conjunto com as empresas piloto e um ato normativo que deve ser publicado em breve, vai contemplar as novas informações sobre as retenções de IR e PCC. A previsão é que seja até o final do ano, né? Mas, por enquanto, somente está descontinuado e, querendo ou não, os novos registros que surgirão em substituição ainda não foi nada publicado. Aqui é a sequência lógica de transmissão, né? Só para entender melhor toda essa analogia, inicialmente é enviado o e-social, né? A folha de pagamento, todos os pagamentos para a pessoa física, aonde é enviado os eventos periódicos, não periódicos e as tabelas. E aí é enviado através do REINF todas as retenções dos tributos federais e os pagamentos relacionados à pessoa jurídica, aonde é enviados eventos periódicos, não periódicos e tabelas de processos judiciais. Após o envio dessas informações, é feita a consolidação e enviada para a DCTF Web. Através da DCTF Web é gerada a guia de pagamento, tanto da contribuição previdenciária, a de IR e a do PCC.
Mas, como já reforcei anteriormente, somente a da contribuição previdenciária é que está sendo apresentada no momento. Tanto a do IR como do PCC ainda está em trâmite, em desenvolvimento e, por enquanto, não está sendo entregue. Falando um pouquinho agora sobre a DCTF Web. Falar sobre o fluxo das informações, né? O fluxo ele é, como eu já comentei, o e-social e o REINF, como eles se complementam, todas as informações das duas obrigações são enviadas para a DCTF Web e aí sim é possível gerar a guia de pagamento. Após enviar o fechamento do e-social e da REINF, deverá se acessar a DCTF Web através do ECAC ou procuração eletrônica. Lembrando que a DCTF Web é um programa do governo, tá? Não, na TOTUS não consegue, não foi gerado nada referente à DCTF Web, então todas as informações é de responsabilidade do governo, tá? Lá dentro da DCTF Web, você consegue escolher a declaração e fazer todos os ajustes e editar antes do envio, aonde serão demonstrados todos os créditos de compensação, processos que suspenderam a cobrança previdenciária, outras deduções legais. Desculpa. Abatimentos, e após fazer todos esses ajustes é que poderá ser transmitida a declaração e emitir a guia para pagamento. Para quem não conhece, essa é a carinha, né, do DCTF Web, onde vocês vão conseguir visualizar todos separados por grupo de tributo, os códigos de receita, todos os débitos apurados, o saldo a pagar e os créditos que foram vinculados, tá? Os créditos vinculados, eles podem ser vinculados a outros códigos de receita. Então, caso vocês não queiram vincular o crédito ao patronal de empregados e queira colocar no GILRAT, por exemplo, você pode fazer essa alteração, mas desde que esteja estabelecido em ato normativo a vinculação do crédito na natureza de recolhimento escolhida. Então, a alteração pode ser feita, mas somente com autorização do fisco. Aqui a telinha referente aos débitos e créditos apurados, tá? Como vocês podem ver, as deduções você consegue visualizar separado por salário família, salário maternidade, retenção da Lei 9.711, e aí é feito todos os abatimentos para poder estar calculando o saldo a pagar da FDREINF. Dentro da FDREINF também, antes da transmissão do arquivo, você pode estar gerando relatórios. E aí, para uma conferência, caso vocês tenham necessidade, né, na aba relatórios, você consegue gerar relatório do crédito por documento, um resumo de todos os débitos, resumo de todos os créditos e também o relatório geral dos débitos e créditos da FDREINF. As declarações que são transmitidas, você consegue visualizar aqui desde o tipo de a categoria geral, se foi retificada, se é uma declaração original, a situação, o valor do débito apurado, né? Como já comentei anteriormente, a partir do momento que você transmite, você já está fazendo uma confissão de dívida e o saldo a pagar, porque aí com as deduções você consegue visualizar e está gerando a guia para pagamento. Um lembrete é que não existe um limite de quantidade para geração de guias. Caso
vai depender da necessidade de cada empresa, mas você poderá, por exemplo, emitir uma guia do e-social e como é entregue um pouco antes e posteriormente da Reinf. Só tem que se atentar sempre ao prazo, caso ela não seja gerada e paga no vencimento, vai estar correndo juros e multa normalmente. Falar um pouquinho sobre os materiais disponíveis para vocês. É, todo o material apresentado fica disponível no portal TDN, que é o repositório da TOTUS, tá? Dentro da consultoria de segmentos, é separado por TOTUS responde por tipo de evento, então, caso da Reinf, vai estar por Reinf, E-Social, ECF, todos os eventos vocês conseguem fazer uma pesquisa dentro do portal TDN, onde vão estar gravados todos os vídeos e o material que foi utilizado na apresentação. Só para adiantar, nós já disponibilizamos na aba documentos para vocês o material da apresentação de hoje, tanto da parte conceitual como da parte de produto. Então, caso já queiram estar fazendo o download, já podem estar fazendo, tá? O vídeo aproximadamente demora uns 15 dias para estar disponível para vocês, então acredito que o PDF já adianta um pouco para vocês, caso vocês precisem para tirar mais alguma dúvida. Temos também o portal do cliente. Através dele, vocês podem estar fazendo as inscrições para todos os eventos Responde. E temos também o chatbot, onde na parte inferior é separado por assunto, onde vocês podem estar tirando dúvidas referente ao produto. Então, caso precise de uma atualização, vocês conseguem buscar através do chatbot, ou tenham alguma dúvida específica de algum registro, eles respondem para você e direcionam ao link de onde tem atualização ou responda a sua dúvida. Dentro do portal do cliente, nós temos também a busca unificada, onde na caixa de pesquisa, caso vocês coloquem somente a palavra responde e deixar a fonte como base de conhecimento, tirando YouTube e TDN, vocês conseguem visualizar todos os eventos disponíveis para vocês, tanto os que já foram, que já aconteceram, como os próximos também. Aí fica mais fácil para vocês estarem acessando e estar fazendo a inscrição para os próximos eventos. Somente para reforçar, essas são as datas dos próximos eventos. Nós temos o do Bloco K no dia 6/12, às 10 horas, e a última rodada do FD Reinf no dia 20, também às 10 horas. No YouTube, vocês também podem estar buscando os nossos vídeos, tá? Dentro de TOTUS Soluções, caso na caixa de pesquisa é só colocar TOTUS Reinf Responde, e para facilitar, vocês podem colocar filtro por período, caso vocês queiram, tipo, o último evento desse mês ou do mês passado, então fica mais fácil. E aí escolher o tipo vídeo, lá você consegue visualizar todos os eventos disponíveis que foram apresentados pela consultoria e o produto, separado por produto, onde vocês podem rever todo o conteúdo. E por enquanto, a minha parte conceitual é somente isso. Vou estar passando agora para o pessoal do produto, tá mostrando como que está a parte da FDR Inf dentro do Logix. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar já fazendo no chat, que vamos estar respondendo ao longo da apresentação. Tá? No final, caso eu vou estar voltando para estar tirando, caso tirar mais dúvidas, né? No final da apresentação, aquelas que mais forem recorrentes, vamos estar falando e respondendo para vocês para ajudar. Só um momentinho. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Biratã e eu vou apresentar a parte do financeiro Logix, tá?
Bom, primeiro são os cadastros gerais que nós devemos fazer, né? Então, quando nós temos algum processo administrativo ou judicial, né, que isenta o pagamento de algum tributo, né, nós temos que cadastrar esse processo nesse programa FIN 30169. Aí a gente cadastra o processo aqui, preenche essas informações conforme podemos ver na tela, né? Que depois esse processo será utilizado posteriormente na digitação das notas. O tipo de serviço nós podemos cadastrar aqui no tipo de despesas, né? Esses tipos de serviços que serão utilizados. Conforme exemplo ali, limpeza, conservação ou zeladoria. Lembrando que o tipo de serviço, ele tem que estar informado ou na nota, né? Ou no cadastro do cliente, lá no VDP 10.000, ou então no tipo de despesas. Essa é a ordem que ele faz para selecionar o tipo de serviço. Se não tem um tipo de serviço, ele não vai para o REINF. No contas a pagar, nós temos o registro 2010. São regras para o título ser enviado ao REINF. Somente títulos que atendem essas regras serão considerados para envio ao REINF. Apropriação de despesa ou nota fiscal, né, que tem um tipo de serviço relacionado, conforme eu tinha citado, né, tipo de despesa, fornecedor ou direto na nota, serão selecionadas as informações referentes à retenção de INSS. No FIN 358, que é o cadastro de ADs, né, nós temos aquele campinho para informar o CNO. Foi desenvolvida uma nova tela no FIN 358 para informar o processo, né, quando existe este processo. Então, na tela de impostos, né, foi criada uma nova opção, a gente clica na lupa, abre essa telinha, a gente inclui lá o processo, foi cadastrado previamente, e então esse imposto aqui, ele é isento, né, ele não vai para o REINF. Clicamos ali na retenção de INSS, e informamos o processo. Bom, a ordem, como eu já tinha comentado anteriormente, né, se existe a informação do tipo de serviço na nota fiscal, ela será priorizada. Se não existe a informação na nota fiscal, será utilizada o tipo de serviço do fornecedor. E se não existe nenhuma dessas duas primeiras opções, será verificado o tipo de serviço relacionado ao tipo de despesa. No contas a receber, que é o registro 2020, né? Temos que cadastrar o tipo de serviço, né? No programa 10.007, tipos de títulos. Então foram incluídos os seguintes campos na aba 2, complemento. Considerar tipo de título para o REINF, que a gente tem que marcar esse campo, né? E um outro campo é tipo de serviço. Seu tipo de título deve ser enviado para o REINF, deverá ser cadastrado neste campo o código do tipo de serviço padrão para o tipo de título. Essa informação será confirmada a cada inclusão de título através do programa FIN 150. Aqui são os conversores, né? Programas conversores. Criada a opção FIN 000 FIN 6, conversor de carga inicial para definir seu tipo de serviço, né? Será integrado ao REINF, que inicializará os tipos de títulos DP e AN, que é antecipação, indicando como marcado.
Então, se eu rodo esse conversor, esses títulos DP e AN já ficam marcados para ir para o REINF. Aqui nós temos demonstrando, né, o FIM 150 com o campo tipo de serviço informado. Ao incluir um título, né, cujo o tipo de título esteja parametrizado no programa FIM 10007 com o campo considerar tipo de título para o REINF marcado, né, deverá ser informado no FIM 150 o tipo de serviço desse título. O campo tipo de serviço está localizado na aba 2 complementos desse programa, né, FIM 150, e o tipo de serviço informado deverá estar cadastrado no programa VDP 10280. O cadastro de tipo de serviço sujeitos a INSS. Para os tipos de títulos que estejam desmarcados, o campo considerar tipo de título para o REINF e também os títulos que tiverem origem no modo de vendas, o campo de tipo de serviço não será visualizado. Então, serão considerados para a REINF, né, os títulos incluídos manualmente no contas a receber, através do programa FIM 150, né, manutenção de títulos, e os títulos gerados pelo Vendas, cuja item está atrelado a algum tipo de serviço. A regra para o título ser enviado à REINF é a seguinte: somente títulos que atendem essas regras abaixo serão considerados para o envio do REINF, né? O tipo de título no FIM 10007 deve estar marcado para considerar tipo de título para o REINF. O título não pode estar cancelado. O título ou item, né, deve possuir a informação tipo de serviço preenchida. A seleção de títulos que serão enviados para a REINF é a seguinte: conforme o período informado no extrator do TAF, né, o extrator do TAF Logix, né, o OBF 15000, e marcada a opção EDF REINF. Serão previstos esses títulos, né? Os títulos incluídos no conta a receber cuja data de emissão esteja compreendida no período indicado, e os títulos liquidados no conta a receber cuja data de pagamento esteja preenchida no período indicado. Aqui mais um conversor, né? O FIM 00028, que é a inclusão de tipos de serviço para títulos do contas a receber a serem enviados para o REINF. Então, se você executa esse conversor, ele já vai marcar lá no FIM 10.007 que esse tipo de título vai para o REINF. O FIM 00028, inclusão de tipos de títulos, né? Tipos de serviço para títulos do contas a receber a serem enviados para o REINF. Poderá utilizar o filtro para selecionar os títulos em aberto e liquidados, né, não cancelados. Será atualizada a informação do tipo de serviço. Aí o exemplo aqui da telinha, né? Agora, apresentação de recebimento. Só um minuto, tá? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Briana, eu sou analista da parte de suporte de materiais e eu vou apresentar para vocês a parte do que foi alterado para recebimento e os cadastros necessários. Então, um dos cadastros necessários seria o Cadastro Nacional de Obra, que deve ser realizado no VDP 10.091. O Cadastro Nacional de Obras, o CNO, refere-se ao registro perante a Receita Federal do Brasil das informações específicas de obras de construção civil, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica. O CNO foi criado para substituir o cadastro específico do INSS que emite as matrículas de ICI de obras de construção civil. Então, esse CNO, depois ele pode ser informado lá no tipo de despesa no FIM 30056 para nota fiscal relacionada a esse tipo.
Outro cadastro importante seria o cadastro do tipo de serviços sujeitos ao INSS, que deve ser realizado no VDP 10.280. Esse tipo de serviço, como o Biratã já comentou no financeiro, ele pode estar relacionado na nota fiscal, ou no cadastro de fornecedor, ou no tipo de despesa. Esse cadastro, ele tem um cadastro, uma carga inicial que o André vai passar para vocês mais adiante, que pode ser dada a carga sem precisar cadastrar manualmente cada tipo de serviço. E o outro cadastro é o processo administrativo e judicial, conforme o Biratã já comentou, que também pode estar relacionado lá na nota fiscal, ser informado na nota fiscal os processos, conforme o cadastro do FIN 30169. No VDP 10.000, no cadastro de fornecedores, na telinha principal você pode relacionar o tipo de serviço, no último campinho da tela. E no FIN 30056 pode relacionar o CNO, no campo de obra de construção civil, e o tipo de serviço também relacionado ao tipo de despesa. Então, como vai funcionar no recebimento de notas pelo SUP 3760, ou pelo SUP 8720, ou pelo 580 no recebimento de frete, para o R2010. O código do serviço ele poderá ser vinculado diretamente na nota, onde vai abrir a telinha de informações complementares do INSS, ou pelo cadastro do fornecedor, ou pelo tipo de despesa. Então, o ideal é que seja feita uma revisão desses cadastros, né, para preencher ou no tipo de despesa ou no cadastro de fornecedores, para que as notas fiscais carreguem esse valor corretamente. Na integração com o TAF, para gerar o registro do R2010, serão selecionados apenas os documentos que possuírem o tipo de serviço informado com o tipo de despesa, ou no fornecedor, ou no próprio título, através das informações complementares de INSS. Então, tem que ter o tipo de serviço, seja na nota, ou no cadastro do fornecedor, ou no tipo de despesa. A ordem para o programa buscar o tipo de serviço para cada nota fiscal é: se existir a informação do tipo de serviço na nota fiscal, que seria na tela de informações complementares de INSS, vai prevalecer esta informação. Se não existir informação por nota fiscal, será utilizado o tipo de serviço do cadastro do fornecedor. E se não encontrar, ele vai buscar no cadastro do tipo de despesa da nota fiscal. Então, toda nota fiscal que possuir a informação de retenção de INSS vai abrir a tela de informações complementares de INSS. Se o tipo de despesa ou o fornecedor já possui o tipo de serviço lá preenchido, vai aparecer essa perguntinha na tela se essa nota fiscal existe alguma situação especial de INSS que precisa ser informado para o REINF. Se você responder que não, ele vai seguir com a digitação da nota normalmente, prevalecendo a informação lá do cadastro que ele encontrou de tipo de serviço e as informações de cálculo do INSS. Se responder sim a esta pergunta, vai abrir a tela da função de incluir as informações complementares de INSS do tipo de serviço. Então, ele abre a telinha de informações complementares, a capa da parte de cima aqui das informações já vem preenchida automaticamente, e essas informações devem ser preenchidas aí indicando a situação especial para essa nota. Se informar o tipo de serviço aqui, é bom se atentar a preencher todas as demais informações também, principalmente o valor da base e o valor da retenção, porque é esses valores dessa telinha que prevalecem para o envio ao REINF. Então, mesmo que tenha somente o tipo de serviço diferente, mas é importante preencher o valor da base e da retenção, mesmo que ele já tenha sido calculado anteriormente. E aqui também na aba de processos, daí pode ser informado um processo
judicial ou administrativo referente a essa nota fiscal, se existir. Caso não possua um tipo de serviço cadastrado ou no cadastro de fornecedores ou no tipo de despesa, e não informar também na telinha de informações complementares da nota, o SUP 3760 vai gerar um erro não grave, indicando que a nota tem retenção de INSS, mas não tem tipo de serviço relacionado. Então, tanto a nota quanto o frete vão apresentar essa mensagem de alerta. Aqui, conforme já havia indicado, o CNO, que é o número de inscrição do estabelecimento da obra, ele só será informado caso o tipo de despesa da nota estiver marcado para ser de construção civil, que foi o cadastro que a gente viu lá no FIM 30056, na aba 4, informações do E-Social REINF, e daí, nesse caso, tem que estar o cadastro lá certinho no VDP 10.091. Agora eu vou passar a palavra para o André, para ele falar sobre a parte do faturamento. Boa tarde, meu nome é André Comochina, eu sou analista da equipe de vendas, faturamento e nota fiscal eletrônica do Logix. Assim como já foi falado pela Briana e pelo Biratã, a gente tem o cadastro do VDP 10.091, que é do Cadastro Nacional de Obras, né, que é aqui que você vai conseguir fazer o cadastro do número da inscrição do teu CNO, para você poder utilizar nos outros módulos, né, porque os eventos são todos interligados. O VDP 10.280 tem o cadastro dos tipos de serviços, lá que também já foi comentado, que ele vai possuir vínculo com eventos do financeiro e do recebimento também. Então, você precisa ter esse cadastro para poder fazer as integrações dos outros eventos também. Então, um exemplo de onde você pode informar o tipo de serviço que você cadastrou previamente, informando esse cadastro diretamente no VDP 10.000 vinculado ao cadastro de cliente ou fornecedor. No log 00086 você tem alguns parâmetros relacionados com o prazo lá para aposentadoria especial, de 15, 20, 25 anos, o grupo fiscal para serviços de mão de obra e o grupo fiscal para serviços de mão de obra de empreitada parcial e total. Os 3 primeiros parâmetros, quando preenchidos, farão com que o sistema gere no arquivo do REINF os valores de INSS das notas que possuem natureza de operação vinculada ao parâmetro. Os demais devem ser preenchidos quando for um serviço de mão de obra, para que sejam feitas as validações durante a emissão da nota, onde o sistema verifica o cadastro do item e, se for informado o tipo de serviço, também vai habilitar o campo para informar o CNO. Aqui é um exemplo do VDP 20.000, onde você vai conseguir visualizar o campo do número do CNO, de acordo com as informações já parametrizadas no log 00086. No VDP 0746, também, de acordo com os parâmetros já informados previamente, você vai conseguir visualizar essa telinha para você informar o CNO quando o faturamento for manual. Caso você já tenha emitido notas e que tenha que relacionar com essas informações do Cadastro Nacional de Obras, você pode verificar no VDP 40.005, na consulta da nota fiscal, através da opção Informações REINF, lá você pode incluir essas informações também. Agora vem a questão dos conversores do VDP. No VDP 10.900, a gente tem alguns conversores interessantes aqui para se falar. No caso dos tipos de serviços, a gente tem esse conversor, que ao você clicar no botão processar e executar a opção de processamento, ele vai buscar dentro dos fontes os cadastros que já tem prévio a respeito do tipo de serviço e vai alimentar o cadastro do VDP 10.280. Outros conversores que serão interessantes para os eventos do REINF relacionado ao vendas seriam esses outros conversores, sendo que esse conversor ele vai ajustar todas as configurações fiscais
que possuem o tributo FUN-Rural para que você consiga emitir o REINF. No caso, esses conversores aqui, esses 3 que a gente vai começar agora, eles estão passando por um processo de melhoria e em breve, junto com um pacote geral, com todas as atualizações do REINF, eles serão também disponibilizados para vocês utilizarem. Então, essas configurações fiscais, elas vão proceder da seguinte forma. Geralmente, as empresas elas têm parametrizado as configurações fiscais, nesse caso, né, do exemplo de FUN-Rural, a uma alíquota de 2,85%. Com o REINF, essa alíquota ela será dividida entre os tributos FUN-Rural, Senar e Gilhat, cada um com a sua alíquota respectiva, né? O FUN-Rural, nesse cenário, ficaria com a alíquota de 2,5%, o Senar ficaria 0,25% e o Gilhat 0,1%. Então, esse conversor, ele é justamente para isso, para pegar as configurações fiscais que vocês já têm parametrizadas e fazer uma lógica através do conversor para que ele encontre e replique as configurações que você já tinha do FUN-Rural, reduza a alíquota de 2,85 para 2,5 e crie os tributos Senar e Gilhat, se for esse o caso. O mesmo é realizado nesse conversor das contas contábeis, ou seja, se você tem uma configuração fiscal para gerar um determinado tributo, você precisa ter também as configurações para a contabilização desses tributos. Ele vai fazer a mesma lógica, vai buscar as configurações que você já tem parametrizadas no seu sistema e vai gerar com as mesmas contas contábeis parametrizações para o Senar e para o Gilhat também. Nesse conversor do ajuste das notas fiscais emitidas, de acordo com as configurações já parametrizadas nos 2 conversores anteriores, ele vai verificar quais foram as notas que foram emitidas dentro do período que você vai informar e vai fazer o ajuste dessas configurações para que, quando você precisa gerar informações para o REINF de um período anterior, você já teria, né, você já tem essas informações no teu banco, então você precisa apenas realizar o ajuste delas para que você consiga gerar os eventos do REINF corretamente. Então, a inovação que eu comentei que está sendo feita é para que você consiga selecionar se você tem FUN-Rural já previamente cadastrado ou se você tem INSS. Tem alguns clientes que, ao invés de utilizar o FUN-Rural, eles usavam o tributo INSS com a alíquota de 2,85. Com esses conversores atualizados, você vai poder fazer a seleção de qual é o tributo principal que você já tem parametrizado e quais são os tributos que precisam ser convertidos. Por exemplo, se você tem um FUN-Rural, você precisa criar Senar e Gilhat, você vai conseguir gerar essas informações de acordo com o que você precisa. Se você tem INSS parametrizado lá, 2,85, também, da mesma forma. Se você for elegível a gerar Senar e Gilhat, você vai informar esses tributos no conversor e ele vai gerar certinho, né? Se você, por acaso, não for, não incidir para você o Senar, por exemplo, você pode colocar apenas o Gilhat. Ele vai fazer a conversão das configurações fiscais e das notas fiscais de acordo com o que você tem. Então, se você tem só FUN-Rural e Gilhat, ele vai gerar apenas o FUN-Rural e apenas o Gilhat para você. Então, isso aí vai estar disponível em breve nesse pacote geral ali das liberações do REINF. Se você não tem esses conversores aqui atualizados, pode abrir um ticket com a equipe de vendas que posteriormente aí a gente já vai liberando essas autorizações para vocês. Então, no faturamento, só mostrando aqui ainda onde você também pode fazer a vinculação do tipo do serviço, que é lá no Mansen 21, na aba Comercial 2, que é a aba que pertence ao Vendas. Tem mais uma parametrização por R2050, que vai ficar dentro do cadastro de clientes, que é o tipo de comercialização do produto. Então, dependendo do tipo de comercialização, a receita bruta que você enviar para um determinado cliente, ela vai ou não aparecer no R2050. Então, no caso da produção por produção rural, por produtor rural, pessoa jurídica ou agroindústria, exceto para entidades executoras do PAA,
é a parametrização que vai fazer com que as notas que você enviar para esse determinado cliente vão para o R2050. Os produtores que participam do programa de aquisição de alimentos e do mercado externo não vão para o REINF. Então, no faturamento tem também ainda o OBF 9842, que são os processos referenciados, que você precisa ter o processo já cadastrado no FIN 30169, para você poder fazer essa referenciação e gerar também os eventos aí do REINF. No VDP 0696, o processo que você cadastrou na tela anterior, lá no OBF, você pode fazer referenciação aqui, para que quando o tributo for encontrado no momento do faturamento, ele já vai ter esse processo vinculado à geração desse tributo. Então, ele já vai vincular, vai referenciar o processo no momento da execução da nota. Uma outra dica a respeito do VDP 0696. Para os eventos periódicos que envolvem valores de tributos, como o R2050, que são os valores do Senar, do Gilrat, do INSS ou Funrural, a apuração dos valores vai seguir à risca os valores lançados na nota fiscal. Esse evento ele é um espelho da nota fiscal, ou seja, se o cliente possuir um benefício que reduz a tributação de alguma forma, este deve ser considerado desde a configuração fiscal até o faturamento. Ou seja, se você tem algum benefício que reduz a alíquota ou que reduz a base de cálculo de um determinado tributo, já deve ser aplicado essa redução de alíquota ou redução de base no faturamento, na fórmula do cálculo aqui no caso. Né? Você precisa selecionar qual é a fórmula que você vai vincular a um determinado tributo. Então, nessa fórmula já deve compreender essas reduções. Caso vocês tenham alguma situação que vocês não conseguirem encontrar parametrizado no padrão, podem abrir um novo ticket para a gente que a gente consegue avaliar o que está acontecendo aí com vocês. Então, portanto, recomendamos que caso seja esta a sua situação, verifique as fórmulas disponíveis no VDP 100.065. Aqui tem um exemplo de uma base de conhecimento de como ela funciona para vocês entenderem como é que vocês vão verificar se a fórmula está corretinha aí para a situação de vocês. Então, mais um exemplo de como você vai fazer a referenciação dos processos, né? Lá no VDP 20.000 vai habilitar um botãozinho escrito PROC-REF, que é para processo referenciado do VDP 20.000. Também no VDP 40.005, caso você não tenha referenciado o processo numa determinada nota e você precise, você tem como consultar se o processo está referenciado no VDP 40.005. Porém, você não vai conseguir fazer a vinculação desse processo no Logix. Através do TAF, no TAF 051 você vai conseguir. Que é o cadastro dos processos administrativos, você gera esse processo e depois relaciona ao documento fiscal através do TAFA 062S. Então agora eu vou passar a palavra para a Luciane, ela é do fiscal, só mais um minutinho. Olá, eu sou a Luciane, eu atuo na área fiscal do Logix. Tá. Agora nós vamos verificar as parametrizações necessárias para gerar o R2060. Como já foi dito no início da apresentação, o bloco P ele foi substituído pelo evento R2060 da CPRB. Então, no módulo de obrigações fiscais, já existem todas as parametrizações necessárias para a geração do bloco P. E essas mesmas as mesmas parametrizações serão utilizadas para gerar a CPRB no REINF. Aqui a gente vai rever o cadastro que já existe hoje no Logix, no fiscal, para as parametrizações já existentes, mas a gente vai rever todas elas. Primeiro é a parametrização de alíquota, né, para a contribuição previdenciária. A alíquota ela pode ser parametrizada de duas formas, por empresa, né, que é no parâmetro alíquota contribuição previdenciária na FD Contribuições, que está disponível no log 0087. E aqui deve informaria alíquota por empresa. Mas também pode ser cadastrado no VDP 1075 por classificação fiscal. Daí informaria, né, no campo tabela, a tabela classe fiscal, no campo
no campo formação do campo, o código underline CLA, underline fiscal, o código da classificação fiscal, e aqui no sistema colocaria o parâmetro, que é SPED, underline ALIC, underline DIFER, e aqui a alíquota referente à classificação fiscal. Então, tenho 10 classificações fiscais, elas têm alíquotas diferentes, então é necessário fazer essa parametrização aqui. Caso tenha utilize só uma classificação fiscal com uma única alíquota, então pode utilizar o do log 0087. Também é necessário parametrizar o código de atividade no VDP 1075. Aqui você vai dizer qual que é o código da atividade que vai substituir a tua classificação fiscal. Porque na nota é utilizada a classificação fiscal, mas na CPRB é utilizado o código da atividade da tabela 9. Então, aqui no VDP 1075, no campo tabela, né, informa a tabela class, underline fiscal. No campo formação, coloca o código, né, o código, underline CLA, underline fiscal. Aqui a classificação fiscal. No sistema informa o parâmetro SPED, underline código, underline atividade. E aqui o código da atividade que é referente à tabela. Então, quando for gerar CPRB, vai ser apresentado esse código aqui, o código da atividade. Cadastro da receita / custo mensal. Ela no BF 17.000, opção receita / custo mensal. Aqui é necessário acessar o BF 17.000 e informar a receita bruta, que será utilizado para apuração do CPRB. Esse campinho aqui, esse campo receita bruta, ele deve ser informado por estabelecimento. Então, se você tiver 10 filiais, é necessário entrar nas 10 filiais e preencher esse campinho. Receita bruta total, que está dentro do quadro de receita bruta do estabelecimento. Cadastro do código de crédito / contribuição. No BF 17.000, opção código de crédito / contribuições. Cadastre um grupo para a CPRB. Esse grupo irá enquadrar todas as notas fiscais de saída que contêm INSS. Então, para fazer esse cadastro, no campo código de crédito / contribuição, informe um código qualquer, a descrição. No tipo, informe a opção SPED e no tipo dados, escolha a opção previdência sobre a receita bruta. E no campo origem, marque a opção contribuição. Daí feito o cadastro, é necessário acessar a opção configuração de crédito / contribuição no BF 17.000 e fazer o relacionamento. Daí aqui você vai pegar o grupo que foi cadastrado anteriormente, né, para relacionar. Então, para fazer o relacionamento, você, aqui no campo grupo, informa um novo código, a descrição. Aqui no campo origem, escolher a opção contribuições. E aqui no código de crédito / contribuição, do SPED, daí você informa o código do grupo que foi cadastrado anteriormente. Daí aqui embaixo, na grid, nós temos vários campinhos para você poder configurar quais notas vão se enquadrar nesse grupo, tá? No nosso exemplo aqui, a gente utilizou essa classificação fiscal. Então, todas as notas que forem emitidas com essa classificação fiscal, elas se enquadrarão no grupo 98. Tá? Se a nota não se enquadrar em nenhum grupo, ela não vai entrar na apuração da CPRB. Daí, após fazer toda a parametrização para a CPRB, é necessário acessar o BF 17.000 e processar a apuração contribuição. Então, aqui, você pode marcar a opção consolidar empresa, que irá abrir uma grid com todas as empresas para você poder selecionar quais você deseja consolidar e informar o período. Feito o processamento, é possível gerar o relatório da apuração INSS, para você poder conferir os dados. Então, aqui no campo origem, se você não preencher o campo origem, o relatório irá gerar os dados da empresa matriz e das filiais também. Porém, caso queira verificar o relatório individualizado por empresa, você informa a empresa aqui que será gerado apenas os dados da empresa. O relatório ele vai apresentar o código da atividade, a alíquota, e irá agrupar as notas por classificação fiscal.
Nós sempre orientamos o cliente a verificar esse relatório antes de dar continuidade no processo, porque caso encontre algum erro, nesse momento do processo, pode ser corrigido nessa hora, e não encontrar o erro dentro do TAF e ter que refazer todo o procedimento de novo, do OBF 17.000, do extrator, e importação para o TAF. Cadastro dos processos referenciados. Caso a empresa possua processo referenciado quanto a CPRB, esse deverá ser cadastrado no OBF 17.016, com um tipo de registro igual a P199. Se o mesmo processo houver mais de uma matéria tributária com objeto de contestação e as decisões forem diferentes, deverá preencher o campo 6, com o código da suspensão, e o campo 7, com o valor da suspensão. Lembramos que esse valor não pode ser superior ao total da contribuição do estabelecimento. Então, aqui para realizar o cadastro, no campo mês, ano, referência, você informa qual o período que é referente ao processo, né? Informa o registro P199, o tipo de registro vai ser preenchido automático, e daí será carregada a grid com os campinhos aqui, o primeiro, o segundo, o terceira coluna será preenchida automático, daí você precisa preencher somente a coluna valor com os dados do seu processo. Cadastro do tipo de ajuste. Caso você tenha algum tipo de ajuste referente a CPRB, também deverá ser cadastrado no OBF 17.016, daí o tipo de registro deve ser 82AC. E no campo 7, deverá informar o código de atividade referente à nota que está tendo o ajuste. Que a nota ela é relacionada a um código de atividade, aqui você tem que informar esse mesmo código. Então, para fazer o cadastro, aqui no mês, ano, referência, informa o mês referente ao ajuste, no registro 82AC, e após informe os dados do ajuste na grid aqui na coluna valor. Na apuração contribuição, são gerados de forma automática alguns ajustes, que é o ajuste do IPI, ser incluído na receita bruta, e o ajuste de ICMS-ST, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador de serviço na condição de substituído tributário. Agora nós vamos verificar o extrator, que é o nosso programa OBF 15.000. Nós lembramos que o extrator do Logix, ele extrai as informações do Logix e manda para o TAF. Nesse momento, ele não aplica nenhuma regra de negócio do REINF. Por isso que quando você for processar, no arquivo texto, será gerado todos os dados da notas, todos os tributos que não são utilizados para o REINF. Tá? Então, aqui nós temos uma visão geral, a origem dos dados, o que é processado no OBF 15.000 e encaminhado para o TAF, e no processamento da apuração do evento do REINF, deve gerar os eventos. Tá? Então, o R1000 ele tem origem do cadastro de empresa, onde a gente manda o código da filial. Os demais dados do R1000 são pegos do cadastro, complemento cadastral, que é dentro do TAF. O R1070, ele vem do financeiro, daí o OBF 15.000 processa os dados do processo administrativo jurídico e deixa conforme o layout único do TAF. O R2010, ele vem do recebimento, passa pela parte de obrigações fiscais, através do processamento do OBF 12.000, opção entrada. Nesse momento aqui, nós lembramos que o REINF, ele é pela data de emissão, porém, o OBF 12.000, ele é por data de entrada. Então, caso você tenha uma nota, você esteja gerando lá um REINF referente a setembro, e você tenha uma nota com a data de emissão 30 de setembro, então essa nota vai ter que entrar no REINF da competência de setembro. Porém, para que essa nota seja considerada, é necessário que você processe o OBF 12.000 para o período de outubro, que nesse caso a data de entrada é 14 de outubro. Então, é necessário processar o OBF 12.000 para a data de emissão, a data de entrada dessa nota. Tá? Se a data de entrada é outubro, mas a data de emissão é setembro, processe outubro para que essa nota seja considerada no REINF do mês de setembro. Daqui o OBF 15.000 vai processar os documentos fiscais de entrada e irá gerar um R2010. Os dados do R2010 também pode vir do financeiros, os dados de contas a pagar. O R20
R2020 e R2050, eles vêm do faturamento, também passam para a parte de obrigações fiscais no processamento do OBF 12.000, com opção saída. Daí o OBF 15.000 vai processar todos os documentos fiscais de saída, colocar conforme o layout único do TAF. O R2050 também tem dados extraídos do financeiro, que são as contas a receber. E o R2060, que vem do faturamento, daí é necessário processar o OBF 12.000, opção saída, fazer aquele processamento do OBF 17.000 que nós vimos anteriormente. Daí o OBF 15.000 vai formatar os dados da CPRB conforme o layout único, que será integrado com o TAF, dando origem ao evento. Aqui, nós também temos um parâmetro, código da filial. Esse parâmetro ele é opcional, porque se você não preencher esse parâmetro aqui, o Logix vai gerar o arquivo de integração com o TAF dessa forma aqui, ó, com o código da empresa aqui. Daí, se você optar por não utilizar esse parâmetro, que é o código da filial correspondente no TAF, será necessário fazer um depara dentro do TAF do código da filial. Porém, se você optar por informar o parâmetro código da filial correspondente do TAF, daí você vai ter que abrir o TAF lá no complemento cadastral, pegar o código que está no campinho código da filial, informar no parâmetro, daí dessa forma, ao processar o BF 15.000, o registro T001 será informado com esse código, que seria o código do grupo e o código da empresa, daí não sendo necessário fazer a parametrização dentro do TAF. Esse é o nosso programa, o extrator, o BF 15.000, tá? Como ele é para as outras obrigações também, aqui a gente tem a tela periodicidade e aqui a gente vai selecionar a opção mensal, porque o REINF é mensal. Aqui nós temos as legislações que são extraídas já pelo BF 15.000. Nesse caso, nós selecionamos a opção EFD REINF. E aqui são os registros que darão origem aos eventos. O registro estabelecimento e cadastros gerais sempre vão ter que ser marcados, tá? Porque eles geram os dados complementares das notas, dos registros. Então, se você não marcar essas opções, ao integrar com o TAF, vai ocorrer erro de integração. Então, sempre que for processar, marque a opção estabelecimentos e cadastros gerais. Ah, mas a minha empresa só vai gerar o R2010. Marque o estabelecimento, marque os documentos fiscais de entrada e o cadastro gerais. Daí as demais opções aqui você vai marcar conforme a sua necessidade. Aqui nessa tela aqui do BF 15.000, são os parâmetros gerais, onde você vai informar os dados para selecionar os dados a serem processados. Então, aqui no campo empresa, você pode processar somente para uma empresa ou marcar aqui as demais empresas que você queira processar, que daí o BF 15.000 ele vai gerar um arquivo para cada empresa. Informei a empresa 01, 02 e 03, vão ter 3 arquivos. Aqui você informa o período, competência do seu REINF. Aqui também tem a opção INSS. Essa opção INSS nós colocamos aqui para diminuir a quantidade de notas extraída no período. Porque como o 15.000 ele é um extrator, então ele vai mandar todas as notas daquele período. E agora com esse campinho INSS ele só vai pegar as notas que tiverem o tributo INSS. E a forma de exportar, que hoje nós temos o arquivo texto, o qual vai gerar um arquivo texto, depois é importado manualmente dentro do TAF, tabela compartilhada e via web service, que manda os dados de forma automática para o TAF. Só que, em um primeiro momento, para realizar teste, nós sempre orientamos os clientes a utilizar arquivo texto, porque é uma forma mais fácil da gente conferir o que está indo para o TAF, verificar o arquivo, verificar o que foi importado. Ao processar o BF 15.000, ele vai gerar esse arquivo texto no formato do layout único do TAF, daí vai o cadastro das empresas, os dados da nota, e esse arquivo tem que ser importado dentro do TAF. Aqui são os principais registros do layout do TAF, são os registros e o evento que eles geram. A gente colocou aqui por forma de conhecimento, que é bem importante. Às vezes o cliente quer analisar o arquivo texto e não sabe qual registro verificar. Daqui essa tabelinha permite você verificar qual é o registro que vai
vai impactar no R2010? Daqui nós temos, ó, o T013, o T015. Então, aqui são os principais, são os registros que são utilizados para gerar os eventos no REINF. Agora eu vou passar a palavra para a Grace, que irá apresentar o TAF. Boa tarde, meu nome é Grace, sou do fiscal do Logix, e vou estar falando então sobre o TAF, como vai ser enviado o REINF pelo TAF. Então, após ser feito, gerado o arquivo lá no Logix, primeiramente tem que ser feito, então, os cadastros principais de início ali no TAF, que são o cadastro do grupo de empresa, onde vai estar em atualizações, empresa, cadastro, grupo de empresas. Então, ali vai ser informado o código do grupo, a descrição, o tamanho e o layout. O layout, então, vai ser definido se a empresa tem estabelecimento, se a empresa tem empresa, unidade e filial. Então, se a empresa trabalha com esses 3 tipos de unidades, e vai informar tamanho 6. Caso só trabalhe com empresa e filial, vai ser tamanho 4. Se, então, ele nesse grupo tiver mais de uma matriz, então tem que ser cadastrado com tamanho 4 e layout empresa e filial, onde cada empresa vai definir a matriz e as filiais de cada matriz, e assim vai somar enviar o REINF por raiz CNPJ para cada matriz corretamente. Deve ser feito, então, também o cadastro da empresa, onde eu vou estar informando o grupo que essa empresa está vinculada, a descrição, o código da empresa e a descrição dessa empresa. E, por fim, está cadastrando a filial. Então, aqui eu vou estar informando todo o cadastro da filial com os dados da empresa. É necessário preencher aquelas abas embaixo ali, que é os dados gerais, endereço fiscal de entrega e endereço de cobrança, que são informações que vão para o REINF. E no campo complemento de cadastro do estabelecimento, eu vou estar preenchendo os outros dados necessários ali que são solicitados. Importante preencher a classificação tributária da empresa, então ali vai ser informado se é um produtor rural, se é empresa jurídica em geral, se é associação desportiva, então será informado nesse campo. E se caso a empresa tem desoneração de folha de pagamento, CPRB, então tem que informar ali, ó, desoneração de folha de pagamento comum, empresa enquadrada nos artigos 7º a 9 da Lei 12.546 de 2011. Caso a empresa tenha cadastrado no Logix, na configuração log 0087, como a Luciana falou agora há pouco, com 4 dígitos, então o mesmo número que tiver lá vai ser informado aqui também, código filial. Ou se caso já tenha cadastro por conta do e-social aqui, esse número que consta aqui em código filial pode ser cadastrado lá no Logix também. Se não tiver, também pode deixar apenas a numeração da empresa que tem hoje no Logix, por exemplo, 01, ou também pode ser cadastrado em outras filiais, como 01. Então, assim, também vai estar importando corretamente na empresa. E se caso for uma matriz, eu vou precisar fazer os cadastros de filial para todas as minhas filiais e para todas as minhas matrizes. O que vai definir que a diferença entre matriz e a filial vai ser quando tiver flegado ali, marcado como matriz, que vai identificar que essa filial é uma matriz. Então, aqui na aba do REINF social, na aba do REINF deve ser preenchido ali o indicativo de se a empresa entrega o ECD, se é enquadrada na Lei 12.546 de 2011, então se ela envia o CPRB, também tem que informar aquele indicativo de escrituração, a situação da pessoa jurídica, a data de início de operação de entrega do REINF, se a empresa é uma associação desportiva, então identificar ali sim ou não, se é um produtor rural também deve ser informado, e se tem PAA. Essas informações aqui que vão habilitar os campos
na tela de apuração do REINF. Além disso, também tem que ter as notas fiscais com retenções para cada situação, né? Então, após feita toda a parte inicial, que são as configurações das empresas, vai ser importado, então, os arquivos para o TAF. Ele pode ser enviado por tabela compartilhada, web service ou arquivo texto. Se for por tabela compartilhada, ele vai ser integrado ali em processamentos. E se for por arquivo texto, ele vai ser importado em importação de arquivos. Então, deve ser selecionado o arquivo e vai ser feita a integração com o TAF. Após feita a integração, ele vai direcionar, então, para a tela de importação dos arquivos, onde vai estar apresentando ali todos os tickets que forem importados e a data de cada ticket. Caso esteja como verde, então, quer dizer que esse ticket não teve erros nos registros dentro dele e foi importado todos os registros. Caso esteja vermelho, então quer dizer que algum registro que tenha dentro do arquivo não foi importado. Então, é necessário clicar em expandir para analisar quais os registros que não foram importados e qual o motivo do erro da integração. Então, aqui vão apresentar então, todos os registros que foi enviado no arquivo. Então, se tiver amarela que já tinha essa informação, esse registro dentro do TAF, foi substituído. Quando tiver verde é que foi importado, não havia essa informação, isso foi importado. Quando tiver cinza é que foi excluído. Laranja na fila de integração, azul exclusão direta, e quando tiver vermelha é que tem alguma inconsistência no registro. Quando estiver vermelho, então, pode clicar em visualizar ali, onde vai apresentar a mensagem do erro, da inconsistência, onde está demonstrando ali erro, linha 1, diz que o valor NI informado na coluna 6 para o campo tipo de item não existe na base de dados. Então, eu vou procurar no layout único do TAF qual é a coluna 6 do registro T017, que lá embaixo na mensagem aparece o registro que ele está referenciando que está apresentando esse erro. Então, eu vou lá no layout do TAF, do T007, e vou ver o que ele está pedindo na coluna 6. De conforme o que ele estiver pedindo, vou verificar nas tabelas da Receita Federal, se for itens de tabela, e vou arrumar ali. Vou estar arrumando sempre no Logix, sempre estar fazendo tudo que for necessário de alterações dentro do Logix, processar de novo o OBF 12.000 e o OBF 15.000 para fazer a integração e integrar de novo esse arquivo no TAF sem erros. Então, após feitas as importações de todos os registros sem erros, aqui vai ser feita, então, a apuração do REINF, onde está em atualizações, eventos REINF, apuração dos eventos. Aqui vai estar informando, então, um mês e anos de apuração. O status vai estar ali se a apuração já foi fechada ou está aberta ainda. Vai selecionar o evento ali a ser apurado. Ele pode selecionar mais de um evento para apurar. E vai clicar em processar. Então, ali vai ser feito o processamento da apuração de quais eventos foram selecionados. Caso o evento seja apurado, então ele vai ficar verde. Se ele tiver algum evento não apurado, ele vai ficar como vermelho. Azul, o evento já foi autorizado, então ele foi enviado para a Receita, já retornou e está como autorizado. Se tiver amarelo, o evento apurado parcialmente, então ele estava apurado, foi feita a integração de mais alguma nota, ele vai ficar como amarelo. Então, ele foi apurado parcialmente, tem que ser apurado novamente. E se tiver cinza, é evento não disponível para apuração. Após a apuração, então, pode ir em monitor, onde vai aparecer... Aqui aqui é a tela dos eventos que já foram apurados, então pode consultar ali as tabelas, onde vão estar apresentando o R1000 e o 1070, com os valores que foram apurados. Aqui os eventos periódicos, vão estar apresentando aqui todos os eventos periódicos
periódicos para visualização, e pode já ser gerado também o XML do REINF. Aqui serão os eventos não periódicos, e aqui os eventos totalizadores, que os eventos totalizadores vai ter informações só quando tiver o retorno, foi enviado para a Receita e tiver o retorno. Então, após a apuração, será feita a transmissão ao governo, onde vai selecionar qual o evento vai ser enviado, se é um evento de tabela, se é um evento periódico ou um evento não periódico. Selecionando o evento, vai clicar em transmitir para o governo. Após a transmissão, então, ele vai direcionar para o monitor de transmissão, ou pode acessar o monitor de transmissão, onde vai ter o acesso ao evento que foi enviado e qual foi o retorno da Receita Federal. Então, se o evento foi rejeitado, pode estar clicando em consistência e ver qual é o motivo da rejeição da Receita Federal. Então, ali vai ter o campo com as informações de qual é o motivo, qual é o campo que foi rejeitado. Pode estar abrindo o layout do REINF, que está na Receita Federal, e analisando o que aquele campo está exigindo e o que foi informado que está diferente. E se o evento foi autorizado, então vai estar ali no campo recibo, o número do recibo que retornou da Receita Federal. Aqui após a apuração, então, pode gerar o XML, então vai entrar lá no evento que já foi apurado, eu consigo consultar os valores da apuração, e em outras opções eu consigo gerar o XML do REINF, onde que ele vai estar apresentando dessa forma aqui, com o número de inscrição no estabelecimento, com os valores da receita bruta total, com um código de atividade para o valor da receita bruta para cada código de atividade. E o XML pode ser gerado para todos os eventos, qualquer um dos eventos pode ser gerado o XML. Esse daqui é algumas documentações para consulta, que é o manual do Logix do FD-REINF, o manual do TAF, do REINF, e algumas FAQs do extrator Logix. Essa foi a nossa apresentação sobre o REINF. Se alguém tiver alguma dúvida, vai estar aberto para perguntas. A Ivete fez uma pergunta ali referente a como gerar vários arquivos de uma só vez, texto no Logix. Então, no Logix, tu tem a opção lá, quando tu informa a empresa, tu tem a opção de selecionar, informar várias empresas. Se tu clicar na lupinha lá, tu pode selecionar várias empresas. Ali, tu selecionando quais empresas forem selecionadas, ele vai gerar o arquivo TXT de uma só vez para todas elas. Eu acredito que já tenha no TAF também a opção de importar todos os arquivos texto de uma só vez. Então, tinha só estar confirmando isso, mas eu acredito que já tem essa opção também. Ou tem a opção de enviar por web service. Para o web service, pode estar selecionando todas as empresas lá a ser enviada, da mesma forma do que for gerar o TXT, e no TAF, tu importa todas de uma vez só. O Paulo perguntou se vai ser alguma atualização para janeiro 31 do 10. Então, saiu uma atualização para a última versão do layout do REINF 1.4. Foi feita algumas alterações. E não teve nenhuma mudança, então, da receita no layout do REINF, então, a princípio, não vai ter nenhuma alteração mais. O que vai sair também no Logix é o relatório das notas fiscais que vão ser geradas pelo extrator. Vai ter um relatório para conferência. O Daniel Menezes tinha perguntado qual é o fluxo para realizar uma reabertura do mês e retificar o REINF. Então, o fluxo seria como? Gerar o evento 2098, enviar, que é a reabertura do evento, importar no TAF qual o evento ele quer retificar, refazer a apuração, reenviar esse evento retificado e fazer o fechamento novamente, com o 2099. Alguém tem mais alguma pergunta referente ao TAF, Logix ou REINF? Boa tarde. Como eu vejo que não tem mais
dúvidas, né, nenhum questionamento em relação ao produto, nós vamos estar encerrando o evento. Agradeço a participação de todos, espero que tenha esclarecido bastante dúvidas em relação ao produto e até um próximo evento. Espero que tenha sido aproveitado por todos vocês. Uma boa tarde e obrigada.